O vídeo que você vai ver a seguir, ele é parte de um curso que eu tenho na Udemy sobre eletromagnetismo. E se você tiver interesse em conhecer mais, o link vai estar na descrição. Obrigado e fique com o vídeo. Oi, eu quero chamar um pouquinho mais de atenção para essa questão. Ela parece bem bobinha, parece bem simples, e por isso muitos alunos acabam ignorando esse tipo de questão, porque para responder ela é quase automático, mas tem uma sutileza nela que provoca muitos erros. Muitos candidatos erram questões simples como essa por uma intuição do entendimento da primeira lei de Ohm e do efeito Joule, que pode induzir ao erro. Vamos lá, vamos só revisitar aqui rapidamente a questão. Ao posicionar o chuveiro em inverno, a resistência do circuito é diminuída, permitindo a intensidade da corrente elétrica que o atravessa aumente, né? Foi isso que a gente viu quando estava resolvendo a questão. Resposta letra B. A diminuição da corrente a diminuição da resistência aumenta a corrente e faz com que o chuveiro aqueça mais. Não foi isso que nós vimos? Você consegue entender o porquê que com a menor resistência ele aquece mais? Não era para ser o contrário? Pensa um pouco comigo. Quais são os bons condutores que você conhece? Cobre, ouro. Quais são os condutores que, embora conduzam, não são tão bons quanto o cobre ou o ouro? Nós temos o ferro. O ferro é um condutor, mas não é tão bom condutor quanto o ouro. Então, se o ouro tem uma resistência menor, a priori não era para ele aquecer menos, não era para ele perder menos energia com a passagem da corrente elétrica por ele, porque afinal, se ele é um bom condutor, essa energia que ele está conduzindo não vai se perder. E é o contrário do que a gente está vendo aqui na questão. Quanto menor for a resistência, mais ele aquece. Vamos tentar entender melhor isso, e para isso eu criei algumas simulações que vão tornar essa discussão bem didática. Então aqui eu fiz uma simulação, e antes que você se pergunte se já tiver visto isso em algum lugar, sim, ela foi totalmente inspirada naquela simulação que tem lá no FET. Eu só mudei as cores e algumas coisinhas para tentar embelezar aqui o simulador, né? Mas enfim, é um simulador para nós enxergarmos o efeito, né, da primeira lei de Ohm. Aqui eu tenho dois controladores, eu posso modificar aqui a diferença de potencial, veja que aumenta aí o número de pilhas, né? E eu posso aumentar, diminuir. Com uma pilha fraca, nós temos uma corrente fraca. Com várias pilhas, nós temos uma corrente mais forte. Além disso, eu consigo controlar também a resistência desse material aqui, ó. Lembra que o papel da resistência não é a modificação da corrente? Quanto mais esse material é resistivo, mais difícil é a corrente passar por ele, né? A influência da energia que essas três pilhas dão para essa corrente, ela induz uma corrente mais fraca por causa dessa resistência maior. Bom, enfim, primeira lei de Ohm, né? Tá, perfeito. Então voltamos ao problema do chuveiro elétrico. Nós vimos que diminuir a resistência, estamos aqui diminuindo a resistência, aumenta a corrente. Isso faz com que aqueça mais. Isso é o que de fato acontece. Agora vamos tentar entender o porquê. Uma das explicações do porquê que os materiais condutores aquecem quando passa uma corrente por ele é baseada construída pelo modelo clássico chamado modelo de Drude, né? No modelo de Drude, nós enxergamos os elétrons como se fossem realmente petaquinhas, né, bolinhas, que vão passar por esse material, e esse material vai ter essas impurezas dentro dele. Esses pontinhos aqui que representam essas impurezas, né? Buracos, átomos desorganizados, enfim, alguma coisa que atrapalhe o caminho dele, o caminho livre que ele teria.
Nós estamos no modelo clássico, né? Não estamos levando em consideração conceitos mais complicados da mecânica quântica, é tudo clássico aqui, né? Então, quanto mais pontinhos tiver, mais difícil vai ser para esse elétron fluir. E por isso, aquela mesma energia vai gerar uma corrente menor no circuito. Tá. E daí, né? E daí que é o seguinte, pense comigo. Por que o material aquece? Porque essas bolinhas, elas vão colidir contra os átomos da rede do resistor e vão dar uma certa energia cinética para ele. Para tornar isso aqui um pouco mais visual, eu criei outra simulação. Nesse outro simulador, nós vemos aqui o que seria o resistor. Aqui são as impurezas, esses pontinhos pretos representam essas impurezas. E nós estamos a uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. O que acontece quando eu ligo a corrente? À medida que eu ligo a corrente, veja, esses pontos azuis representam a corrente. Eventualmente eles vão colidir com alguns átomos da rede e vão dar, no caso aqui eu estou falando a rede, no caso não é nem a rede dos átomos que constituem o fio, mas as impurezas, né? Mas a mesma lógica se aplicaria para os átomos da rede de acordo com o modelo de Drude, né? Enfim, quando a corrente colide contra essas bolinhas pretas, elas dão um pouco de energia para elas, né? Há uma colisão, há uma transferência de energia cinética. E daí? O que eu espero que aconteça quando eu aumento a corrente? Quando eu aumento a corrente, vai ter mais uma taxa de colisão maior. Ou seja, vão colidir mais átomos por unidade de tempo. E o efeito que eu espero disso é uma elevação da temperatura. Tá, mas vamos voltar aqui para a situação da corrente desligada. Então vamos comparar agora dois materiais com resistências diferentes. Esse aqui que tem uma resistência baixa, né? A gente poderia pensar que ele é o ouro, por exemplo. Agora vamos colocar um material com uma resistência alta, tem muitas impurezas. E agora vamos ligar a corrente novamente com a corrente baixa. Percebe a lógica que eu acabei de apresentar? Se tem mais impurezas, se o material é mais resistivo, ele deveria aquecer mais rápido, ele deveria aquecer com mais facilidade. Veja que quando era aquele abre aspas ouro, né, que era o que tinha poucas impurezas, ele não chegou nessa temperatura que está chegando agora, 200 graus Celsius, né? E esse outro material, que tem uma resistência maior, chegou em 200 graus Celsius rapidamente com uma corrente pequena. Percebe a contradição, a aparente contradição do que nós estamos vendo? Nós vimos lá na questão que uma menor resistência no chuveiro elétrico vai induzir uma maior corrente, e a maior corrente faz com que o chuveiro aqueça mais. Mas a gente está vendo o contrário agora. Eu aumentei a resistência e quem aqueceu mais foi o mais resistivo. E agora? Será que tem algum erro lógico nesse nosso raciocínio? O que aquece realmente? É um resistor com uma resistência alta ou é um resistor com uma resistência baixa? Pense aí por um segundo. Então, para nós realmente entendermos por que essas duas afirmações não são contraditórias, vamos primeiro entender como é que funciona um chuveiro elétrico. O chuveiro, ele tem essa resistência que é basicamente uma serpentina feita de algum material qualquer. E qualquer não, tem alguns materiais específicos, claro, mas enfim, um condutor que vai estar ligado aqui, esses dois polos aqui, esses dois extremos vão estar associados a algum tipo de bateria, né? Enfim, a tomada, né? Estão ligados aí numa diferença de potencial. E vai ter uma dessas saídas que é móvel. Por quê? É essa saída móvel que você vai controlar quando você gira o botão lá da temperatura da água, né? Você vai aumentar ou diminuir a temperatura da água, modificando a posição desse controlador móvel. De uma forma que a corrente, por exemplo, digamos que a corrente entra por esse terminal aqui, ela vai percorrer a distância até
o terminal móvel, certo? Quanto maior for essa distância, mais dificuldades aquele elétron vai ter para encerrar esse percurso, né? Por isso que nós estamos diminuindo a resistência e aumentando a corrente. Quanto menor for esse caminho, mais fácil vai ser de atravessá-lo. Você concorda comigo? Veja que a resistividade, lembra da segunda lei de Ohm? Resistência e resistividade são coisas diferentes, né? A resistividade não mudou porque esse aqui é o mesmo material. Eu mudar lá o controle, né, para uma água mais quente, uma água menos quente, não vai mudar o material, só vai mudar aqui o caminho que o elétron leva para entrando aqui, sair por aqui, certo? Então, aquelas bolinhas pretas que nós vimos na simulação anterior, que representavam essa dificuldade, essas impurezas, essas coisas que obstruíam, dificultavam o caminho livre dos elétrons, a concentração delas não muda porque eu mudei aqui esse controlador. O que mudou para que a resistência mudasse foi o percurso, que ficou maior ou menor, certo? Por isso que isso aqui está correto. Quanto menor for esse percurso, menor vai ser a resistência. E quanto menor for a resistência para uma mesma diferença de potencial, a corrente aumenta. Vai ter mais elétrons para colidir com aquela concentração de impurezas, com aquela concentração de átomos que dificultam a passagem livre dos elétrons e, portanto, mais efeito Joule, ela aquece mais. Tá? E a outra afirmação, como é que ela fica? Lembrando, qual era a outra afirmação? Que os materiais que fossem bons condutores, não é isso que a gente está chegando à conclusão, né? Os materiais que fossem bons condutores deveriam aquecer menos, porque por ser bom condutor, ele tem um desperdício menor de energia. O ouro deveria, a priori, desperdiçar menos energia por aquecimento, né, por efeito Joule, do que uma serpentina dessa de ferro, por exemplo, né? Então, como é que a gente consegue compreender essa segunda conclusão? Pessoal, a questão aqui é você observar quem é que é constante. Nesse tipo de questões, você vai considerar, principalmente quando há algum tipo de eletrodoméstico, alguma coisa assim, que a potência ela vai ser igual, como nós sabemos, né, a diferença de potencial vezes a corrente, que também é igual a diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência. E nós também podemos igualar isso aqui com a resistência vezes a corrente ao quadrado, né? Vimos todas essas maneiras de calcular a potência de um aparelho, um circuito, enfim, de algum tipo de máquina que tenha uma corrente elétrica passando. Tá. Só que eu não, embora isso aqui sejam todas igualdades e eu possa usar elas para resolver as questões e tal, em algumas situações não é conveniente usar umas ou outras. Por exemplo, nessa questão aqui em particular, quando a voltagem é constante, a gente está supondo que ele está ligado aqui a 220 o tempo todo, né? Por exemplo, aqui no Nordeste, no caso, seria 220 volts. Se você está na região mais do Sul, seria 110 volts, mas não importa. O que importa é que a voltagem é constante. Com a voltagem constante, o que ocorre? Quando eu aumento a resistência, eu vou diminuir esse valor aqui da fração e, consequentemente, eu vou diminuir a potência. Não é isso? Se eu diminuo a resistência, eu diminuo o valor da fração, aumento o valor, ou eu vou aumentar o valor da fração e, consequentemente, eu aumento aqui a potência. A potência e a resistência são inversamente proporcionais. Agora, se no lugar de uma voltagem constante nós temos uma corrente constante, então é mais conveniente a gente olhar para essa última igualdade. Potência é igual a RI ao quadrado.
Se a corrente é constante, quanto maior for R, maior P. Agora eles não são mais inversamente proporcionais, eles são diretamente proporcionais. Certo? Maior R, maior P. Por isso que um mau condutor aquece mais do que um bom condutor. O ferro de passar não é feito de ouro, não só porque seria muito caro, mas porque ele não aqueceria tanto quanto enfim, se ele fosse feito de um bom condutor. Foi isso que nós vimos lá naquela segunda simulação. Caso tenha ficado complicado, revisite esse vídeo, assista ele 2 ou 3 vezes. É uma questão bem sutil, mas não é difícil de entender. Resumidamente, o que eu quero que você que está pensando apenas na prova de vestibular, apenas no concurso, foque. Voltagem constante, usa isso aqui. Corrente constante, usa isso aqui. Ah, mas elas são iguais, eu poderia usar as duas. Pode. Só que se a voltagem não é constante, você não pode simplesmente substituir aqui. Porque, enfim, né, ela não ser constante, ela vai ter valores diferentes para diferentes valores de R. Por isso, aqui, essa daqui, você só usa para DDP constante e essa daqui use para correntes constantes, tá? E com isso você vai evitar essa confusão de quem é que aquece mais, quem é que aquece menos, quando estiver resolvendo esse tipo de problema. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.